Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui na sala do Zoom da Sociedade Teosófica no Brasil, onde hoje, quinta-feira, dia 12 de dezembro de 2024, estamos com a última live do ano dos estudos sequenciados de Karma, Dharma e Reencarnação. Nessa noite, nosso irmão Marcos Queiroz, da loja Costume, de Salvador, lá na Bahia, vai estar falando conosco, na continuidade dos estudos, sobre o espaço, o tempo e eu, livro de E. Norman Pearson, no conteúdo ainda da nossa sessão 5, sobre a ilusão do eu. E o capítulo desta sessão é o 4, onde ele vai falar, então, sobre os dias de nossa vida. Marcos está em sala e com outros irmãos presentes, abriremos, então, para que ele inicie conosco esse estudo. Seja bem-vindo, Marcos, sejam bem-vindos todos que estão com o Zoom e no YouTube. O seu microfone, Marcos, por gentileza, ainda está encerrado, fechado. Obrigado pela apresentação. É um prazer estar aqui novamente nessa atividade. Gostaria de estar participando mais, mas o tempo não me permite, né? Muita atividade e tal, dando aula e tudo. Mas eu gostei muito desse tema que nós ficamos responsáveis hoje, né? E vai ser bem interessante. Eu acho que vocês vão gostar também, tá? Vamos fazer uma breve meditação para iniciar assim de uma maneira bem assim preparar o terreno para o aprendizado que a gente tem, que é mútuo, né, que a gente vai estar aqui trocando com vocês. Então eu peço que vocês relaxem, fiquem assim num, num estado receptivo, numa posição confortável, respire fundo, se concentrem na respiração e nesse momento vamos fazer uma pequena prece, né? Prece dos aprendizes do Evangelho, que diz assim: Pai Celeste Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória desse mundo, és a paz e a esperança. És a luz que não se apaga e o amor que nunca se cansa. Dá-nos força para sermos, Senhor, os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros dos, do teu ensinamento redentor. Que a doce e suave paz dos mestres de sabedoria estejam conosco, agora e sempre. Bom, pessoal, vamos voltando agora aqui para a nossa realidade e vamos tentar ver se a gente consegue finalizar aqui esse ano de estudos com um assunto que é muito rico, muito interessante. Esse livro, O Espaço, o Tempo e o Eu, é um livro que já merece até uma nova tradução da editora Teosófica, porque só tem uma tradução bem antiga. Eu acho que é um dos primeiros livros publicados pela editora Teosófica, de 79. E ele a gente tem visto aqui já, né? Porque mesmo eu não estando em todos os trabalhos, eu tenho assistido os trabalhos dos colegas, do pessoal que está aqui apresentando e vendo como está sendo muito interessante a gente estudar junto esse tema. E acho que esse assunto que a gente vai ver agora
também vai contribuir bastante para o aprendizado, né, evolutivo nosso. Então, eu vou começar aqui a compartilhar os slides. Acredito que já esteja aí aparecendo para vocês. Então, eu já trouxe aqui uma primeiro slide que é a apresentação, né, que eu boto sempre, que até eu uso às vezes como divulgação, e que mostra justamente aqui o percurso, né, da idade. Eu vou tentar botar aqui um ponteiro para servir de apontador, tá? Então vamos lá. A trajetória é longa, mas a gente vai tentar simplificar, sintetizar um pouquinho para que também não fique cansativo. Então, esses assuntos assim, tem muito conteúdo rico para a gente estudar. Então, eu estou colocando sempre aqui o livro de onde a gente tira e a página aqui embaixo para quem estiver acompanhando, quem quiser acompanhar. Então, aqui, eu começo com essa afirmação aqui, né? Os dias de nossa vida, que é o que dá título ao nosso trabalho, lemos na Bíblia, são 70 anos, e se alguns, por sua robustez, chegam aos 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passam rapidamente e nós voamos. Salmo, é, capítulo 90, versículo 10. Os que passamos encarnados são árduos, porém constituem nosso tempo nas maiores oportunidades. Então, aqui já está falando, né, de como nós temos um período de vida na Terra que para a sensação que nós temos aqui, parece um tempo longo, muito tempo, porque a gente acaba passando por poucas e boas e como estamos vivendo no mundo físico e não estamos como seres verdadeiros, como nós seres verdadeiros, nosso eu verdadeiro, nós não temos corpo e aí acabamos tendo essa experiência aqui na Terra que pode, à primeira vista, não parecer um sacrifício, mas para a nossa essência é sim, porque nós, em essência, não temos esse corpo físico, e o corpo físico, ele é transitório, e nessa transitoriedade passa por muitas condições específicas, né, de precisar ser trabalhado na saúde, né, questões que precisam ser bem equalizadas ao longo da nossa vida. E o que a gente vai ver aqui é uma trajetória importante nesse momento exato do estudo, né? Como ao longo de determinados períodos de tempo de vida, a gente tem várias coisas a trabalhar, a exercitar, a aprimorar, né? E muitas vezes até aprimorando mais outros corpos que não o físico. E a gente vai ver isso muito bem aqui, mas é interessante que a gente entenda que quando a gente está falando de corpo astral, corpo mental, corpo búdico, a gente está falando de corpos sutis, mas que não são tão distantes assim, não são coisas tão assim, são transcendentes, mas eles estão conectados conosco porque nós somos, ao mesmo tempo, o eu transcendente e o eu mais denso, mais físico. E todos os elementos, as escalas de existência, do mais sutil ao menos sutil, estão presentes se não visível, mas pelo menos atuante em tudo que a gente faz. Quanto mais perto do físico, mais atuante, porque emoções estão mais perto do que o nosso físico, pensamentos estão mais perto do nosso físico, mas a intuição está um pouquinho mais distante, atitudes e vontades espirituais estão num nível ainda mais sutil, coisa que está presente na nossa psique, está presente nas nossas atitudes, mas são coisas cada vez menos dominadas por nós, cada vez menos controladas assim com muita precisão por nós, e a gente vai ver que ao longo do tempo da nossa existência na Terra, nós temos períodos em que a gente exercita mais uma do que outra coisa, e vocês vão ver que existe toda uma sistemática interessante, que isso até não é abordado em muitos livros de filosofia que eu conheça, por exemplo. Então, esse é um assunto bem importante para a gente ver, tá? Então, continuando aqui, cada encarnação traz muitas modificações.
A meninice transforma-se em adolescência, a adolescência em maturidade, a maturidade gradualmente dá lugar à idade avançada. Cada idade apresenta seus problemas peculiares para o homem enfrentar, porém, em geral, não se reconhece a existência de maior número de divisões que estas, né? Embora, mesmo uma rápida análise física, podem ser divididas em 10 divisões, cada uma das quais com duração aproximada de 7 anos. Eu quero só fazer uma observação que eu acabei combinando o conteúdo desse livro, que é Espaço, Tempo e o Eu, com o conteúdo desse outro livro, que é Ciclos de Evolução, de Alexander Ruppert. Não vão ser muitas páginas, não, que a gente vai falar dele, mas é justamente porque o Alexander Ruppert, ele traz uma abordagem do ciclo de Urano que casa perfeitamente a partir dos ângulos que o planeta faz em toda a sua trajetória de 84 anos. Ele vai percorrendo e formando ângulos importantes, ângulos significativos, astrologicamente falando, e que também marcam essa divisão de 7 em 7 anos que a gente vai ver aqui. E por isso eu agreguei, e eu estou dizendo isso agora porque, como ele fala aqui, divisão em 10, o Alexander Ruppert ele divide em 12, porque inclusive ele associa aos 12 signos, né? Vocês vão ver como interessante isso, porque as descrições que o Norman Pearson faz para cada 7 anos vão coincidir com características que a gente vê acontecer nos signos que estão associados a cada período desse, e encaixa muito bem. Aí ficaria faltando 2 anos, 2 períodos de 7 anos, que seriam os 2 períodos correspondentes a Aquário e a Peixes, que a gente acaba completando, de certa forma, por conta de estar associando aos 12, né? E o Norman Pearson está associando somente a 10. Mas vamos lá. Então, em 5 destas, né, divisões no caso, né, as ligações superiores são gradualmente estabelecidas com o corpo físico, iniciando com o corpo etérico ou vital e terminando com a mais elevada, a vontade, que é o Atman, né? Então, aqui tem até uma representação mostrando, né, de como, ao longo dos 7 anos, eu fiz uma remanejada na ilustração, uma colorida, né, uma incrementada aqui, né? Então, ele mostra aqui que esse período do primeiro arco aqui, da vida até os 35 anos, é um período de aprendizado e o período que é uma senda de ida, depois a senda do retorno, que é dos 35 aos 70. Então, é interessante a gente ver essa abordagem de 10 corpos, que vocês vão ver aqui, de 10 períodos também, que são esses 10 aqui, mas eu não podia deixar de colocar também a informação dos ciclos dos trânsitos de Urano, porque eles vão acrescentar informações muito interessantes e vão ajudar a gente até a perceber como as coisas são tão interligadas, como a gente está matematicamente ligado no universo, ao mesmo tempo energeticamente ligado ao universo, ao mesmo tempo transcendentalmente ligado ao universo, em várias fontes, em vários aspectos. E isso essa divisão de 7 em 7 anos é uma divisão que desde Platão já era falado, Platão falava dessa divisão, e é uma divisão que é fácil de perceber, é algo bem palpável, é usado na psicologia, aquela Maria Salabatá, não sei se é bem, Ana Maria Salabatá, uma coisa assim, ela fala também dessa divisão, depois quem souber pode me dizer como é o nome dela mesmo, porque eu não consigo lembrar, mas ela fala muito desse processo. Tem vários livros dela, inclusive tem uma coleção toda dela que fala desses caminhos, ela fala muito desses caminhos, desse processo também dos 7. Outro também que fala muito é o Rudolf Steiner, né? Na antroposofia ele fala muito, né? Que ele era antes da teosofia e trouxe muitas dessas informações para a gente. Nesse ponto, a alma se encontra no seu estado normalmente completo de união com o invólucro físico e o mundo das atividades mundanas chamando a sua atenção. Porém, a partir desse ponto, a alma começa a retrair-se do domínio do mundo físico e sua atenção passa a centralizar-se crescentemente em coisas mais elevadas. Toda vez que tiver assim na coloração azul, é o destaque do próprio livro que eu quis respeitar, quis colocar aqui também, certo?
Então, é importante entender que há um processo de ida e de volta, um processo em que a gente vai saindo do nascimento, né? E esse nascimento ele vai se processando nos corpos, nos outros corpos sutis também, num ascendente, depois vai voltando de novo até a gente. Por isso é que a gente fala muito que numa idade mais tenra, numa pessoa mais de uma idade mais avançada, volta a ser criança, porque se repete depois o ciclo no sentido contrário de todos os estágios de aprendizado e de processos que ocorrem conosco. Então, isso é um ciclo muito importante, é bem interessante isso. E é interessante também a gente saber que existe sim uma finalidade para cada período nosso aqui na Terra, de tempo, e também funções que a gente pode exercer, que deve exercer ao longo desse período, né? A primeira metade da encarnação é um período de aprendizagem, será reconhecido como o Pravrit Marga, né, senda da ida, né, que é a tradução direta, da religião hindu, né? A segunda metade é o período de prova, né? Pois durante essa parte da encarnação tem lugar a experimentação e o amadurecimento das primeiras colheitas. É o Nivrit Marga hindu, a senda do retorno, certo? Gente, não estou colocando literalmente tudo que está no livro, porque eu percebi que tem coisas que eram dispensáveis para o entendimento e também quis colocar algumas coisas enriquecedoras que poderiam complementar. Então, acho que acaba sendo vantajoso a gente não deixar de colocar nada que sirva para entender o que o capítulo quer dizer, mas eu cheguei à conclusão também de que não há necessidade também de a gente ipsilíteres colocar, porque tem coisas que até não contribuem tanto e só repetem um pouco mais. Então, mas aqui o desenho na íntegra, como está lá, né? Mostrando aqui a terminologia hindu, né? O Paravritmarga e o Nivritmarga, né? No hinduísmo, e eu reproduzi o desenho tentando dar um colorido e dar uma outra configuração, né? Que é a figura 75 do livro. Então, vocês podem ver aqui, ó, que primeiro tá colocado físico, o astral, entendendo aqui físico como etérico e denso, denso e etérico. Aí tem o astral, o mental, o búdico, o átmico, aí depois volta para o átmico, continua mais tempo no átmico, que é como se fosse um período de 7 anos no átmico, mais outro período de 7 anos no átmico para o retorno. Aí tem o búdico, mental, astral e físico, que é o que vai ser trabalhado ao longo desses períodos todos, e vocês vão entender, porque eu vou mostrar a descrição que é colocada do que acontece com esses corpos sutis, no que acontece com o ser humano nesses aprendizados ao longo desses setênios aí, né? Então, uma coisa curiosa, eu falando hoje lá na sala de aula com uma professora que também tem um pensamento esotérico, ela disse que ia ter uma aula hoje de noite de antroposofia também tal, e que ia falar justamente dos setênios. Eu achei uma sincronicidade impressionante. Ia falar dentro da perspectiva de Rupert Sheldrake, né? Desculpe, de Rudolf Steiner. Então, aqui, ó, é necessário enfatizar que o esboço dado e as condições a serem descritas se referem à experiência média ou normal, podendo todas as condições variar em extensão ou intensidade de acordo com o desenvolvimento físico, emocional, mental e espiritual do indivíduo. Além disso, não há demarcação de limites rigorosamente definidos entre os períodos, mas sim uma transição gradativa. Podem ser claramente reconhecidos, entretanto, à medida que os anos passam. Tudo no mundo não é assim, um radicalismo matemático todo perfeito, porque cada ser humano é um ser humano e os processos vão acontecer com variantes, com situações diferentes, a depender do grau evolutivo que a pessoa esteja, o tipo de orientação espiritual e de encaminhamentos, atividades que a pessoa faz, configurações astrais também, livre-arbítrio, decisões, vontades, escolhas ao longo da vida, é, alimentação, tipo de ambiente que vive, local geográfico, enfim, uma série de coisas que interferem nisso tudo, né? Aí eu trouxe aqui também algumas ilustrações, né, hinduístas, já que a gente está falando de um caminho hinduísta que também fala disso tudo. Na verdade, tudo isso está vindo justamente da cultura hindu, né? Então, o eu, no meio de seus veículos de consciência, expressa os poderes da vontade, amor e raciocínio e armazena o conhecimento obtidos durante as suas muitas encarnações. Através deles também pensa, sente e age. Então,
todas as encarnações já vividas ajudam também a pessoa a ter um direcionamento mais num sentido ou no outro, e muitas vezes as memórias que cada corpo desse registra, porque se a gente tem átomos permanentes nesses corpos que registram memórias das experiências emocionais, mentais, intuitivas e tal, e até físicas também, e que mesmo esses corpos não permanecendo de uma encarnação para outra, a memória do que se viveu em cada nível desse, em cada corpo desse, fica nos átomos permanentes e transmitem via corpo causal, corpo mental superior, e numa encarnação seguinte, quando a gente forma novos corpos desse tipo, essa memória aparece e, obviamente, essas experiências, essas memórias vão interferir no que vai acontecer nesses períodos de setênios aí que a gente vai falar, tá? Então aqui eu trouxe uma representação de que eu costumo usar, isso já é um modelo que eu uso aí, né? Que até usei para a capa do livro Chakras, quem tem o livro novo da editora Teosófica dos Chakras, eu fiz usando esse modelo 3D aqui de figura humana. E aí a gente tem o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral, que ele está aqui no modo de repouso, né? Porque ele teria várias cores a depender das emoções que a pessoa tivesse. O mental no seu modo de repouso também, porque ele teria várias cores em função dos pensamentos. O corpo búdico no modo de repouso, porque ele teria várias cores em função das intuições que a gente tivesse. E o corpo átmico, que eu nem botei. O búdico já não teria uma forma assim, né? Mas só porque, como ele tem partículas que se aproximam muito da forma física para poder atuar diretamente em pequenas partes do corpo e tudo, ele acaba ganhando também uma configuração que os videntes acabam enxergando contornando, né, aqueles que conseguem enxergar nesse nível de evidência, né? E o átmico, que ele realmente não teria configuração física, porque nem corpo ele é. Ele, na verdade, é um princípio, né? Então, para vocês entenderem tudo que vem pela frente, aqueles que não têm hábito com a linguagem da teosofia, eu trouxe isso. Esse é um outro gráfico muito interessante, a figura número 76, que já mostra também como as atitudes ocorrem de cima para baixo, né, do mais transcendente ao menos transcendente. Aí tem até uma informação aqui que no mais sutil, teria o eu sou, depois o eu quero, o eu amo, o eu sei, o eu penso, que é o mental, né, o eu sinto, que é o astral, aí tem o eu atuo, que é o físico. Então, dentro desses níveis todos, a gente tem os períodos de 7 em 7 anos acontecendo aqui, e tudo isso gerido por essas instâncias mais transcendentes, mais superiores, acontecendo isso tudo que está aqui. E no texto da ilustração tem até essa informação aqui. O corpo físico é inteiramente renovado a cada período de 7 anos, os corpos astral e mental, provavelmente a intervalos mais curtos, os chakras ativados de 0 a 7 anos seria o básico e esplênico, de 7 a 14 anos o umbilical e o cardíaco, do 14 aos 21 anos laríngeo e frontal, e mais tarde o coronário. Então, assim, essa é a informação que já tem aqui nessa ilustração. E tem também algumas setinhas que eu coloquei, preferi colocar já na própria ilustração do PowerPoint para poder ficar com movimento, né? Então vocês estão vendo aqui que vem de lá da essência o que vai acontecer em cada período desse. Então a gente vê atuações mais significativas acontecendo em diferentes níveis, a depender do período de existência que a pessoa está vivendo. Então, primeiro num processo da semeadura e depois do resultado, a colheita, né? É como se fosse plantio e depois a colheita acontecendo nesse procedimento todo aqui, certo? Bom, é aí que eu venho com uma frase que é de Danny Rudyard, que é um astrólogo muito famoso, muito importante, que precisa até de seus livros serem relançados, porque muitos deles já estão esgotados. Danny Rudyard, ele escreveu esse livro, A Dimensão Galáctica da Astrologia, e fala muito dessa questão de como a astrologia, quanto mais você tem um astro que pode servir para você como orientação, se você tiver um efeméride sobre ele, vai dizer mais informações sobre você. Então, de certa maneira, a gente vai ter Urano que vai falar esse traçado que eu já disse para vocês, mas ele fala dessa informação da lei dos ciclos, que a Helena Blavatsky fala muito no Doutrina Secreta, e ela diz que Helena Blavatsky, em sua obra Doutrina Secreta, afirma que o ciclo de 11 anos da mancha solar corresponde a um único batimento sístole e diástole do coração humano. Eu acabei trazendo essa frase justamente porque eu peguei de um material de astrologia, de uma outra aula, que é, que é justamente
o momento em que a gente introduz essa questão dos ciclos dos planetas e como esses ciclos dos planetas ele interferem na nossa vida. E eu achei preferível, antes de falar do que o Pearson fala sobre a divisão dos 7 anos, eu falar de como está dito isso na astrologia, né, nos períodos dos trânsitos de Urano, para que a gente possa fazer umas conexões interessantes aí quando chegar a hora de falar de Norman Pearson, vai ser logo depois. Mas o que eu quero dizer é que quando vocês verem que, na hora de eu mostrar os ciclos todos explicados por Norman Pearson, eu vou botar ali o período do signo correspondente para vocês verem, fazerem a referência e verem como casa perfeitamente com o que está sendo dito aqui dos ciclos do Urano. A gente sabe também que, por exemplo, em alguns momentos, o, o retorno de Saturno, que ocorre a cada 29 anos, 28, 29 anos da vida da gente, também se encontra em um certo momento, porque 7, 7, 14 mais 7, 21, depois 28. No 28, a gente tem um momento em que o ciclo de Urano e o ciclo de Saturno se juntam, se unem no sentido de a gente ver uma maturidade acontecendo ali, e a gente vai ver que isso é uma combinação de fatores que vão acontecer na nossa vida, porque esse ciclo acontece com todo mundo, essa comunhão, essa como se fosse conjunção de ciclos acontecendo, vai ocorrer com todo mundo, e é justamente o momento em que a gente tem um grande avanço no processo do nosso crescimento, da maturidade, do discernimento, e isso está bem explícito, tanto no ciclo de Urano como nos ciclos apontados por Norman Pearson, né? Então, aqui eu trago, assim, mostrando que também há alusão ao arquétipo natural que existe dentro de nós, que Jung chamava de arquétipo, mas nada mais é do que aquilo que está na natureza humana acontecendo em função de toda uma realidade da criação do universo, do processo todo emanado do Logos, do cosmos, e a gente ter toda essa construção que passa por esse encaminhamento que dá para a gente detectar parte dele, e já essa parte que a gente consegue perceber já nos encanta, porque mostra a gente como tem coisas incríveis aí que quanto mais a gente descobre, mais a gente percebe o quanto tem para descobrir. Tem um autor que eu gosto muito que fala assim, que quanto mais aumenta a esfera do nosso conhecimento, aumenta também a superfície de contato dela com o desconhecido. Por isso que Sócrates dizia, só sei que nada sei. E cada vez só porque ele sabia mais, ele descobria o quanto ele ainda tem por descobrir. E justamente nesses assuntos esotéricos, a gente percebe como vai deixando pontas para a gente pesquisar e descobrir, quem sabe no futuro utilizar isso com mais profundidade e encontrar ainda desdobramentos e ampliações de tudo isso que a gente está vendo aqui. Então, se a gente inclui os astros aí nessa história, os signos, a gente vai ver como as interações da gente, como eu não gosto nunca dizer que os astros nos influenciam, na verdade, eu quero dizer sempre que é uma sincronicidade. E nessa hora, quando a gente está falando dos 7 em 7 anos, o que acontece é nada mais do que uma sincronicidade que ocorre dos ciclos, né, do momento que a gente nasce ao momento que a gente morre e reencarna e etc. E cada período cíclico que vai acontecendo dos planetas, ele vai trazendo energias e vai trazendo configurações, e a gente vai sintonizando com essas energias. E por isso que a gente pode ter informações bem completas e precisas sobre o que acontece a cada 7 anos, porque a gente consegue fazer essa leitura através dos astros do que está acontecendo, com base no ponto básico, inicial que do nosso nascimento, né? Aí eu trouxe aqui essa coisa da lei dos ciclos e mostrando que cada ciclo de planetas, né, considerando os luminares, né, Lua e Sol como planetas também, porque tudo é astro em movimento, porque para a astrologia o que tem movimento no céu é planeta. Então a gente tem aqui um a Lua, o Sol, a Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, etc., e todos eles com o seu ciclo de duração. E a gente tem aqui o período de Urano como sendo 84, né? Que aí, se você dividir por 7, você vai ter assim uma divisão mais ou menos precisa. E se considerar que há uma divisão aí de 12, a gente vai perceber que vai ter angulações específicas que vão formar trígonos, sextis, quadraturas, etc., nesse processo todo do trânsito que vai acontecer em todo
o ciclo que Urano vai fazer desde o momento que a gente nasceu até todos esses sete em sete anos que vão acontecendo depois, certo? Então, o que eu quero dizer, em outras palavras, com isso aqui é que cada astro, cada planeta aqui vai ter uma função específica dentro do seu circuito em torno, né, da nossa vida, em todo o período que a gente nasceu e todo esse ciclo de retorno, vamos dizer assim, ao ponto exato onde ele estava quando nós nascemos, no nosso mapa astral. Então a gente vai ter aqui, ó, a Lua influenciando na consciência, nas emoções, o Sol na consciência, Mercúrio nas comunicações, e pulando logo direto aqui para Urano, vai diz respeito às revoluções, às mudanças que ocorrem conosco. Então, veja que se Urano são coisas inovadoras que surgem na nossa vida, no nosso processo mais geracional, no nosso todo período de vida da gente, então ele vai ter uma influência muito forte em tudo que acontece, né, em um grande período na nossa existência. Então, por isso que, como ele é um planeta mais lento, a gente só em 84 anos é que ele volta para o ponto exato onde ele estava quando a gente nasceu, mas todo esse percurso que ele faz pelos signos e pelos outros, fazendo certas configurações, né, aspectos e posições pelas casas e tal, ele vai determinando situações que ocorrem na nossa vida que são muito importantes e significativas. Se a gente for buscar esse trânsito de Urano na nossa vida, a gente vai ver como ele vai ser importante, vai interferir. Agora, sabendo que ele passa durante muito tempo no mesmo período, mas tem que perceber como é que ele atua exatamente no percurso de ângulo a ângulo que ele vai passando durante o percurso dele na nossa vida, né? E aí esse livro que eu falei, que eu mostrei nesse instante aqui, ele vai trazer informações muito úteis sobre esse planetinha aí, né? E ele diz o seguinte: o ciclo de trânsito de Urano de 84 anos simboliza um esforço progressivo no sentido de transformações radicais, tanto sociais quanto pessoais. O ciclo pode ser dividido em subciclos de várias maneiras diferentes. 7 ciclos de 12 anos, 12 ciclos de 7 anos e 13 ciclos de 28 anos. Evidentemente que a gente vai focar nesses 12 ciclos de 7 anos, porque eu vou trazer justamente aqui alguma coisa que ele vai dizer antes, né, rapidamente, para poder a gente partir logo para o material de Norman Pearson. Então ele diz, implícita ou explicitamente, o número 7 se repete em cada um desses subciclos, um número significativo não somente porque Urano transita cada signo do zodíaco em aproximadamente 7 anos, mas também por causa da sua importância numerológica. Jung nos diz que os números têm uma base arquetípica e define psicologicamente o número como um arquétipo de ordem que se tornou consciente. Então, ele é muito mais do que simplesmente uma quantidade detectada, registro de quantidade, ele é algo que envolve, né, um significado, né? Não é à toa que Pitágoras já falava muito disso, Pitágoras, que era um mestre de sabedoria, trabalhava muito esse conceito dos números como também tão importante para o entendimento, né, da vida, e considerando que o número não é somente um algarismo, ele também é as repetições, né? Você tem assim 7 anos, significa que você passou 7 ciclos de, né, da Revolução Solar e passando pelos signos todos. Então, isso tem uma importância, tem um significado, tem um percurso que a gente precisa analisar de como ele atua e o que para que serve e o que ele faz dentro desse processo todo, né? E é isso que a gente vai ver. Nessa divisão da vida em 12 períodos de 7 anos, Rudyard relaciona cada período a um signo do zodíaco. Isso significa que, do ponto de vista da função transformadora de Urano, os primeiros 7 anos de vida formarão o período Áries, os 7 anos seguintes formarão o período Touro e assim por diante. Então, ele traz justamente toda uma sequência, tendo estabelecido este nível de atividade uraniana de acordo com a idade do cliente, ele falando como o astrólogo deve proceder quando ele estiver analisando, né, o mapa de um cliente, né? O astrólogo deve, então, observar os trânsitos que o Urano está executando em relação aos planetas natais e quaisquer aspectos particularmente fortes vindos dos planetas progredidos, especialmente, aqui está espacialmente, mas é especialmente Sol e Lua, para Urano natal ocorrido na mesma ocasião. Então, o ano do período de 7 anos, durante o qual os trânsitos ou as progressões são exatos, aduzirá informações mais pormenorizadas. Então, não basta ver só
o ciclo que Urano faz, mas ver em que signo ele está, em que casa ele está no nosso mapa, que aspectos planetários ele produz, em que posição ele está no nosso mapa natal, porque isso também vai fazer diferença. Então, assim, tudo isso são configurações que a gente junta para poder entender melhor sobre a nossa vida, para o nosso autoconhecimento, né? Então vamos mostrar aqui só para vocês entenderem uma tabela de como que é isso aí, né? Rapidamente eu vou ler aqui para vocês que o que é que o Alexander Ruppert fala. Então essa tabela mostra aqui o período, a faixa de idade e o significado. Então a gente aqui claro que esse significado eu simplifiquei, eu fiz uma coisa mais resumida para não perder tempo e também porque não é o principal do que a gente vai falar hoje. Então ele do nascimento a 7 anos é o período de Áries. A gente tem reações básicas e instintivas do indivíduo para a vida. Dos 7 a 14 anos, período touro, que eles chamam, né? Natureza sexual e emocional. É o momento dos instintos, mais de interação com as pessoas, é o momento que a pessoa está saindo daquela, assim, egocentrismo muito grande, está interagindo com outras pessoas. Aí, claro, a natureza sexual começa a aparecer, mas ainda numa inocência, ainda num caminho meio assim, precisando ser trabalhado. É evidente que quando chega mais ou menos na adolescência, isso já começa a eclodir mais, né? Então, a gente tem dos 14 aos 21, período gêmeos, natureza mental e adaptação aos pais, família e amigos. De 21 a 28, período câncer, a gente tem faculdades instintivas e tudo o que afeta o ego consciente. Dos 28 a 35, período leão, possibilidade de libertação das influências dos pais. É, de 35 a 42, período virgem, hora do indivíduo examinar a sua maneira de viver e seu trabalho. Então veja que virgem tem a ver com trabalho, tem a ver com. Por isso que não é à toa que está aqui associado ao período de virgem, algo como encaixa direitinho com isso. De 42 a 49, período Libra, desculpem. Ponto crítico, oposição. Período de profunda reorientação psicológica e social. Não é à toa que o Libra vai fazer a pessoa ter um outro tipo de interação com as pessoas, já muito mais amadurecido do que esse período aqui da natureza da sexualidade que foi com Touro, né? A gente com Touro tem aqui uma interação mais venusiana, aqui a gente tem já mais mercuriana. A gente tem aqui de 49 a 56 anos, período escorpião, que profundas experiências ocultas, transformadoras nas áreas emocionais e sexuais também. Aí tem 56 a 63, a gente tem período sagitário, consequência dos esforços do indivíduo para a autossuficiência, colheita e dos frutos, coisa que acontece mesmo aqui nesse período. Então, 63 a 70 anos, período Capricórnio, sedimentação da sabedoria conquistada ao longo do tempo e conservadorismo. De 70 a 77 anos, período Aquário, empenho na busca de uma maior integração social e humana com as pessoas. E de 77 a 84 anos, período Peixes, possível despertar de espiritualidade ou vislumbres de sua vida espiritual. Uma coisa que o Alexander Ruppert fala é que nos períodos onde você tem signos de fogo, que é o período de Áries, o período de Leão e o período de Sagitário, a gente tem nascimentos. Então ele fala de três nascimentos. A gente tem o primeiro nascimento no período de Áries, que é do próprio nascimento em si, né? Depois, em Leão, a gente, aos 28 anos, veja, que é aquele período que a gente completou o ciclo de Saturno, né? A gente tem um segundo nascimento. Esse segundo nascimento é um momento de maior maturidade. Nossa, é o período de Leão também, é o período que você toma as rédeas. O Leão é o rei dos animais, é o momento que você passa a controlar mais a sua vida, se libertar um pouco da influência dos pais. Então, veja como tem tudo a ver também com o ciclo de Saturno, que coincide mais ou menos aqui, que é o momento que você passa a ter um pouco mais de maturidade para as coisas. E um terceiro nascimento, que é no período de Sagitário, aqui com 56 a 63 anos, que é um nascimento para uma vida, digamos assim, de colheita das coisas que fez e também de consequências daquilo que fez também, né? Então é bem interessante analisar por esses macro períodos também aqui que acontecem dentro dos períodos menores, né? Bom, aí voltando para Norman Peirce, a gente tem o seguinte: ao nascer, a alma não estabelece um contato completo com o corpo físico. Os corpos superiores afetam gradualmente sua união completa com ele.
É essa sucessão ordenada de comunicação mais completa entre os corpos que ocasiona a mudança básica dos períodos de 7 anos a que nos referimos. Interessante aí, né, a explicação, né, que há uma certa confluência, né, uma certa é um ciclo que tem quase vida própria, vamos dizer assim, né? E aí eu trouxe algumas ilustrações. Eu esqueci de dizer a vocês que eu trouxe algumas ilustrações que eu produzi por inteligência artificial, porque eu não achava de jeito nenhum imagens, e não é o caso dessa, né? Essa foi uma das que eu achei na internet, mas eu não encontrava dentro da periodicidade que eu queria mesmo. Aí eu confesso que eu tentei muitas e muitas vezes até chegar ao ponto que eu queria. Então, algumas experiências que não deram certo tanto, eu trouxe também para ilustrar, para ajudar, porque não foi trabalho perdido, porque de certa forma ajuda também. Só não tinha a sequência legal. Eu tentei fazer isso com homens e com mulheres, mas às vezes ele misturava tudo, homens, mulheres, inteligência artificial. Ainda não está assim obedecendo muito bem a gente, não, né? Mas aqui eu trouxe uma ilustração que foi uma das que eu não aproveitei, que está a sequência feminina aqui, né, dos períodos, né? Aqui uma sequência feminina que não foi na sequência exata, né? Aí acabou misturando tanto aqui. Eu tive que pegar uma que não estava boa exatamente, mas que eu podia recortar e podia fazer uma edição e acabei fazendo isso para poder ajudar a ilustrar o percurso que a gente vai mostrar setenário de todos os dos ciclos que a gente vai falar aqui, né? Aqui mais um exemplo, né, da sequência feminina aqui que vai tem assim desde pequenininha até mais uma idade mais avançada, né? Então, assim, só para não dizer que eu só usei a figura masculina, eu estou aqui trazendo exemplos femininos que eu testei e não consegui, assim, pegar para fazer o percurso, os períodos certinho que estavam e acabei usando uma figura masculina, mas foi que eu encontrei melhor. Aqui eu aproveitei essa para mostrar a primeira e segunda infância e depois a adolescência, que ficou bem, eu achei que ficou bem bonitinho aqui essas ilustrações do rapazinho crescendo, né? É, ainda mais que eu gosto de história em quadrinhos e vi eles aqui com a roupa de Batman, o símbolo de Batman, eu gostei muito. Então aqui eu achei legal essa ilustração. Então toda vez que a gente estiver usando imagem de inteligência artificial, eu botei aqui um íconezinho para vocês verem. Aí eu trouxe essas aqui, ó, que eu pedi assim uma imagem mais realista possível gerada, é uma ilustração feita como se fosse uma produção via computador mesmo, uma CGI, né, e tal, mas que a gente percebe que tá, tá meio assim. Esse foi um dos resultados que eu até fiz uma edição, mas foi justamente algo parecido com essas imagens aqui que eu utilizei para ilustrar o tempo que a gente vai mostrar, os períodos que a gente vai mostrar, tá? E foi mais ou menos isso aqui que eu fiz. Eu fiz uma edição e botei aqui, ó, do nascimento aos 7 anos, dos 7 aos 13 anos. Aqui, nesse processo todo, tem, chegando até os 14, eu botei uns 13 aqui, porque tinha mais imagem mostrando uma periodicidade maior, então eu botei até os 13 anos aqui também. Mas, na verdade, a gente vai usar esse até os 14, né? Depois, aqui até aos 21. E aí eu aqui fui botando de 7 em 7 anos a variação que foi acontecendo, e eu vou mostrar a vocês, dentro de cada descrição de períodos que eu sintetizei, eu vou botar a sequência das imagens desse material que eu separei de inteligência artificial para servir como ilustração. Então, aí, ó, é isso que eu estou querendo dizer. Ó. Do nascimento aos 7 anos, período Áries e os desenhos aqui, tá vendo? Aí você tem. O corpo físico desenvolve seus elos vitais com o corpo etérico, enquanto os chakras básico e esplênico crescem em resposta a demandas oriundas do último veículo, eh, Kundalini e prana são absorvidos, dando vida e energia ao corpo. Nesse período, são estabelecidas as bases da saúde e vigor para toda a encarnação. É importante que seja dada à criança todas as oportunidades de exercícios salutares ao ar livre e ao sol, sem restrições desnecessárias, embora se reconheça a necessidade de se ministrar a educação primária, não se deverá permitir que interfira com as atividades ao ar livre. A gente vê aqui nesse livro algumas coisas assim, meio que já de uma época que não é de hoje, né? A própria educação mudou muito, a pedagogia mudou. A gente vê machismo muito grande aqui em algum momento, quando se fala da mulher
nas atividades domésticas né, e quando se exemplifica e hoje em dia a gente sabe que não existe isso assim do jeito que era naquela época, essa divisão tão forte, tão grande, mas de qualquer forma eu até evitei um pouco alguns textos que estavam assim para a gente não entrar muito nessa polêmica. No fundo a gente sabe que precisa sempre, todo livro precisa de uma atualização, por mais que o livro esteja buscando uma mensagem positiva, uma mensagem evolutiva. Não é, essa não é uma mensagem de mestres, né? Porque os mestres, se vocês procurarem, vocês vão ver que tem posturas rígidas, algumas vezes porque é a posição mais forte que ele precisava ter com os iniciados, mas não dentro desse nível, né? De ultrapassar certas barreiras que hoje a gente percebe que não estão mais sendo ultrapassadas por conta de uma realidade nova do próprio avanço evolutivo da humanidade. Bom, então, né, de 7 aos 14 anos, que é período de touro, o corpo astral fortalece seus laços com o veículo físico e os chakras umbilical e cardíaco atingem o seu período de desenvolvimento normal. Este período marca o crescimento da natureza emocional. Durante esse tempo, se pode apelar à criança principalmente por meio de suas emoções, embora se deva ter o cuidado de que esses apelos não sejam desarrazoados, né? Deve-se concentrar a educação mais no crescimento mental. A quase total ausência de tal orientação como parte de nosso atual sistema educacional, sem dúvida, resulta na perda de muitos anos de falta de controle emocional no período de vida subsequente. Isso continua existindo nos dias de hoje, porque as pessoas, para fazerem um trabalho de educação mais preciso, mais profundo, precisaria ter uma visão espiritual, né? E isso nem sempre acontece. Mas o que eu acho muito interessante aqui é como casa perfeitamente esse período de touro com os 7 aos 14 anos, porque é o período justamente onde o corpo físico está em formação, o corpo físico está em desenvolvimento, os instintos, a natureza sexual vai começando a se desenvolver, até se formar, porque a pessoa até uma certa idade não tem condição de se reproduzir. Então veja como o período de touro é justamente esse período também que está associado a tudo isso, né? Bom, dos 14 aos 21 anos, que é o período Gêmeos, a mente assume a direção. Veja que ele não fala que esse período aqui dos 14 aos 21 anos tem nada a ver com Gêmeos. Ele não fala, o Norman Pearson. Não sei se ele conhece esse domínio da questão do ciclo ocorrido no trânsito de Urano, mas conhecendo ou não, veja como ele está aqui falando da mente, ele já começa falando da mente, e o Gêmeos, todos vocês sabem que é regido por Mercúrio, né? Que é da mente consciente, que é o planeta associado à mente consciente. Então, a mente assume a direção no desdobramento do quadro da reencarnação. Os centros laríngeo e frontal são agora especialmente vitalizados para a sua ativação. A tônica desse período é essencialmente o rápido crescimento das faculdades mentais, o estudo. Obviamente, a concentração deve ser em torno dos chamados fatos, porém, sobretudo, do desenvolvimento dos poderes do raciocínio e pensar analíticos. De novo, há uma ação recíproca, os efeitos da mente sobre o corpo e deste sobre a mente. A presença de uma natureza emocional forte e equilibrada será de inestimável auxílio durante este desenvolvimento. Então, eu fiz questão de falar primeiro dos ciclos de Urano para poder justamente mostrar a vocês como se encaixa muito perfeitamente com essa divisão dos signos. E isso possibilitou, inclusive, eu acrescentar mais dois períodos, como eu disse a vocês, né? Porque o Norman Pearson fala de 10 e eu acrescentei mais dois para chegar até os 12 e completar os signos, né? O período dos signos. Foi uma ousadia e, de certa forma, tive que pesquisar muito para poder completar com informações que fossem fidedignas, mas a gente vai ver que tem um fruto positivo isso aí. Então, de 21 aos 28 é o período de câncer, é o período em que Budi, olha só, o amor, olha que interessante, o amor, Budi, né, entra em sua plena manifestação material. E câncer, vocês sabem, né, regido é um signo de água, é relacionado com a mãe, com afeto, com a família, tudo. Então, devemos então esperar, é, este é o período natural para o casamento. Olha só. Uma união que, em seus aspectos mais elevados e verdadeiros, deve realizar-se nos mundos espirituais entre dois eus. O casamento deveria ser uma grande experiência esotérica de que participe toda a natureza da espiritual,
da espiritual à material, transcendidas as limitações do eu separado, pelo menos temporariamente, dentro do círculo familiar, um tênue vislumbre das reais alegrias de viver poderia ser colhido e compartilhado por nós da mesma forma quando podemos romper as barreiras hoje existentes e reconhecermos a vida una em cada ser. Então veja como é perfeito aí a ligação com câncer, porque tem a ver com todo esse processo de relacionamento, família, né? A influência da lua aí, né? Lua como mãe, como amor, como emoção, tudo mais. Então, tudo isso está interagindo aí com o caminho que está sendo trabalhado. No período de 28 a 35 anos, que é o período leão, aí ele fala, em seguida vem o período da vontade, que é esse período. Outro aspecto da alma, a vontade deve mostrar-se como autoconfiança. É o período de Atma, né? A gente teve Budi nesse instante, é o período de Atma, que se repete duas vezes, né? Tem Atma no período de Leão, depois no de Virgem também. Então a gente tem, para enfrentar a responsabilidade, as responsabilidades do casamento devem se empreender atividades produtoras da riqueza e a impulsionante força de vontade tem de afirmar-se para obter sucesso, defrontando-se com as necessidades econômicas da vida de casado. O homem estará agora quase totalmente imerso em alguma ocupação profissional. Aqui se verá que a alma se encontra no ponto de imersão mais profundo da matéria, na matéria. Portanto, não é de surpreender que os psicólogos afirmem ser estatisticamente 35 anos a idade das maiores realizações materiais do homem. Então você veja que, ao mesmo tempo que a gente vai ao nível mais sutil, mais transcendente, a gente se conecta mais ainda com o mundo físico, porque a gente faz o elo, a gente faz a conexão maior aí nesse processo todo, né? Bom, aí temos o período de 35 a 42 anos, que é o período virgem. Período da vontade continua. Então, eu disse a vocês que se repete aí o período da vontade, porque tem aquela duplicidade, se vocês lembram bem do desenho, para poder retornar de novo. É como se você fosse e desse a volta e aquele retorno se fosse um retorno em que você volta para a mesma posição de novo e aí passa mais tempo nesse período, porque em vez de ele se repetir no final, ele se repete logo na volta. Então, aqui a confiança desenvolvida nos primeiros anos deverá florescer em autocontrole. Assim, o período completo das mais ativas participações do homem e a mais profunda imersão em assuntos materiais encontra-se entre as idades de 28 e 42 anos. Possivelmente, nos últimos anos, possa ter de escolher entre acumular dinheiro para fins egoístas ou empregá-lo em campos de necessidade mais ampla para ajudar os outros. Então, veja que é um momento mesmo em que você está ali, naquela decisão, né? Que, para que caminho você vai tomar a partir do seu restante da sua vida. E aí eu me lembro de Jung que fala que até a metade da vida da gente, que é que está se aproximando aí, né, esse período aí, é um período em que a gente passa a viver a vida como ela deveria ser a partir de toda a experiência que já tivemos. Então, é aquele momento o meio da vida é um momento em que a gente reflete e passa a tomar um rumo mais definido do que a gente quer para a nossa vida e vai ser muito importante para o nosso processo evolutivo a partir daí, certo? E aí, dos 42 aos 49 anos, temos o período. Deixa eu ver aqui uma coisa, eu estava em. Até 42 é aqui. De 42 a 49 é o período de Libra. Então, volta de novo um período de Budi, e com ele a prova dos laços matrimoniais. Essa época deverá ser de grande expansividade da natureza amorosa. Embora mantendo ainda a sanidade e proximidade dos elos matrimoniais imutáveis, um amor maior e mais inclusivo deverá alvorecer, imparcial e impessoal, um reflexo do verdadeiro Budi do mundo espiritual, fluindo para todos, dado sem nenhum pensamento de recompensa. Poderá ser apenas um tênue vislumbre ou uma visão que inspire as nobres ações. É muito comum nessa idade a pessoa já ter vivido um casamento, estar em outro casamento, aí nessa vida de outro casamento já seja
com mais maturidade, sendo uma pessoa que até, às vezes a pessoa pensa assim, poxa, outro casamento não deu certo, será que isso vai dar? Mas às vezes essa maturidade ajuda. Ou se a pessoa está vivendo o próprio casamento, às vezes ela até pode voltar para a mesma pessoa, ou ela pode no próprio casamento ter um amadurecimento melhor na relação e ter uma vida melhor com aquela pessoa que já vivia antes, porque passou por um período inteiro de existência com a pessoa e a pessoa passa a ter, ela passa a se ressignificar e ver aquela relação como algo mais importante e as pessoas passam a trabalhar junto. Tem casais que já me disseram até que trocaram, né? Uma pessoa tinha uma maneira de pensar, a outra tinha outra, aí eles inverteram. Eu até me lembro de uma pessoa que era materialista, o rapaz era materialista, a moça era mais espiritualista e inverteu. Depois de passado um tempo, ele ficou mais espiritualista, ela mais materialista. Mas assim, quando um passou para outra coisa, eles acabaram combinando um pouquinho, né? Não ficou tão materialista nem tão espiritualista. Os dois passaram a ter um equilíbrio nessa coisa de ver o mundo em relação a o mundo, a parte transcendente, a parte mais material. Que é até bom que a gente pense um pouco isso e veja e pondere, porque nada em excesso é bom. Então a gente tem que ponderar muito como que enxerga essa questão da vida e como fazer a vida é, acontecer da melhor maneira possível com um equilíbrio. A gente está falando de Libra, né? Período de Libra, então esse equilíbrio é muito importante acontecer mesmo, né? Bom, então, no período escorpião é o período em que observamos o amadurecimento e a experiência mentais, né? Esse é o período em que volta o corpo mental, no caso, né? Então, e lembre-se que o regente esotérico de escorpião é Marte, e Marte tem a ver com a mente ativa, a mente consciente de uma maneira muito mais, assim, efetiva em relação ao mundo, né? Cada vez mais voltado para o mundo. Então, esse é o período em que o conhecimento é destilado em discernimento, estuda-se menos a menor atividade em reunir fatos, mas um maior raciocínio e ponderação acerca do significado dos fatos já coligidos. Então, a mente mais materialista, vamos dizer assim, mais física de Marte, vai atuar justamente nos fatos, nos acontecimentos que vão ser importantes, que vão ser determinantes. Então, surge aqui um pragmatismo, né? E uma tendência a ser mais intenso nas coisas que se faz, mais assim físico, intenso, mais assim transformador, a busca de coisas que realmente são importantes para a vida da gente. Então, esse é o que acontece mais nesse período, né, de Escorpião. Então, a gente tem, nos anos da juventude, o jovem lê avidamente tantos livros quantos tenham possibilidade de encontrar. Embora mais velho, ainda lê livros, mas os analisa com muito maior profundidade. Então, entendendo o que é importante mesmo, já tendo maturidade suficiente para saber o que é que precisa tirar daquilo ali e fazendo o maior proveito possível daquilo, com toda a intensidade, com toda a transformação que pode servir aquilo. E também é o momento da gente deixar para trás, deixar de lado muita coisa que já não presta na nossa vida, né? Então, assim, o escorpião, que é aquele símbolo da transformação, né? De morrer e renascer, fazer morrer e renascer muita coisa na nossa vida. Então, tem a ver com isso aí também, né? Dos 56 aos 63 anos, tem o período sagitário. Então, as emoções são testadas e experimentadas nesse período, né? Então, porque volta ao astral. Então, nesse período, deve ter adquirido força e equilíbrio emocionais. O amadurecimento da natureza emocional dotará o indivíduo de um profundo sentimento de compaixão por todos. Deverá ter profunda simpatia para com os demais. É o período de amiga compreensão daquele que não somente pode dar conselhos sensatos, como ser profundamente compreensível para com todo aquele que necessita de auxílio. E no período que seria o último para Norman Person, tem aqui esse período que é de 63 a 70 anos, que é o período Capricórnio, introduz a prova da vitalidade física, cujos fundamentos foram estabelecidos ao início da encarnação aqui está neta, mas é nesta idade, o indivíduo deveria retirar-se das atividades comerciais e cultivar vida reflexiva e meditativa. Como nos primeiros 7 anos o corpo vital esteve estabelecendo seus laços com o físico, agora aproxima-se o tempo em que tais laços serão rompidos, e tal como aquele período inicial, é o momento em que a criança previu os acontecimentos futuros em seus brinquedos imaginários,
O homem agora deveria recapitular os anos de sua vida física, uma vez que o final se aproxima. Então, esse seria a ideia de fim, né, do Norman Pearce, mas sabe, ele, claro, ele comenta que os anos seguintes estariam continuando, dando continuidade a esse processo, e essa continuidade ao processo a gente traz aqui, não mais com o livro de Norman Pearce, né? Na verdade, eu até botei aqui, mas eu botei aqui uma indicação que foi usando o ChatGPT, mas também tentando buscar uma compreensão similar ao que seria do autor. Então, a gente tem aqui o período aquário, que é de 70 a 77 anos. Olha só, estado aqui já de bem avançado de idade. Então, a gente tem aqui, neste ciclo, o foco está na integração das experiências da vida e no cultivo de uma sabedoria profunda. O corpo mental atinge maior quietude, permitindo que as lições do passado sejam assimiladas a uma conexão mais profunda com o corpo causal. O chakra coronário tende a se ativar com mais intensidade, promovendo uma conexão mais clara com o eu superior. O chakra cardíaco também desempenha um papel importante, ajudando a transformar o perdão e a compaixão em estados naturais de ser. Este é um período de contemplação. A pessoa sente necessidade de compartilhar sua sabedoria e servir como guia para outros, né? A reflexão sobre a transitoriedade da vida física pode gerar uma paz interior profunda ou, em alguns casos, ansiedade existencial. Você veja que eu tentei seguir o mesmo modelo, até com os destaques para algumas frases. E aqui, obviamente, a pergunta que se faria é se chegou ao físico novamente, foi o percurso todo, chegar ao átmico, depois ao físico novo, que corpo seria trabalhado? Aqui é o momento de integrar, né? De fazer a integração. Todos os corpos são trabalhados a partir daí, porque já se passou por todo esse percurso, e aí é o momento de estabilizar essas energias e fazer usar essas energias para o que for necessário em cada campo que ele estiver atuando, né? Em todos os planos ao mesmo tempo acontecendo esse desenvolvimento. Então, dos 77 aos 84 anos, perdoem aqui a graça que até ficou, né? Na verdade, tem aqui uma caveira, que é como se a pessoa morresse, mas ninguém é obrigado a morrer aos 84 anos, pelo amor de Deus. Então, assim, é só mostrando que terminaria um ciclo aí de considerar, né, esse processo de reiniciar de novo, e a gente está falando do período de peixes, período peixes. Esse período é considerado um ciclo de transcendência, onde a alma se prepara para a transição final. O corpo astral começa a se desprender de maneira mais sutil, preparando o indivíduo para o retorno ao plano espiritual. A conexão com o corpo etérico enfraquece e a energia vital é mais direcionada para os planos superiores. O chakra coronário continua a ser a principal porta de energia, facilitando a conexão com dimensões espirituais superiores. Os chakras inferiores perdem gradativamente a vitalidade, representando o desligamento das necessidades materiais. A introspecção e a aceitação tornam-se essenciais. O indivíduo pode alcançar um estado de iluminação pessoal, reconhecendo a unidade com o todo. Esse período pode ser acompanhado por um grande senso de paz ou pela necessidade de concluir assuntos inacabados, porque sabe-se que já está mesmo no fim. Então, se a pessoa está aí vivendo até esse momento, é porque tem alguma coisa a cumprir e precisa terminar alguma coisa que foi planejada para aquela encarnação, certo? Então, pessoal, está aqui essa sequência que a gente vê aqui, a sequência de Norman Pearson, eu trouxe aqui com palavras-chave, né? Vitalidade, emoções, mente, amor, amorosidade, vontade, vontade de novo, amorosidade, aí volta mente, emoções e vitalidade. Então volta de novo aquela coisa de depender da vitalidade para continuar existindo e poder fazer tudo o que resta para fazer nessa vida que ainda não tinha sido feito e que precisa ser cumprido. Se a gente está na Terra permanecendo ainda com idade bem avançada, é porque a gente precisa fazer alguma coisa, e esse fazer alguma coisa exige energia vital, e às vezes a gente até ganha um excedente de energia vital porque aquela existência na Terra está sendo importante, está sendo produtiva, e isso é analisado pelos seres angelicais, pelas hostes de devas espirituais superiores que ajudam a gente nesse caminhamento aí, né? Aí eu trouxe aqui só de novo os corpos, mostrando como a sequência vai acontecer, seguindo do físico ao átmico e depois do átmico ao físico novamente, né? E aqui
frases que completam, que depois do ciclo o Norman Pearson fala, que eu achei importante colocar também. Se o essencial para a boa saúde fosse estabelecido no início e mantido e cultivado durante os anos que se seguiram, a transição deste mundo para o outro seria tão simples como deitar-se para dormir, pois realmente é, é o que é. Então, o homem não deveria morrer de doença. Então, assim, é importante que naquele momento lá que o corpo físico está em seu desenvolvimento, está sendo estruturado, até a homeopatia fala isso também, né? Que a gente a cada 7 dias passa por transições, a cada 7 anos também, e aí mesmo problemas graves que tem no nosso corpo, a partir da energética que a gente cria, né, a gente vai conseguindo renovar, mas se lá atrás a gente já está construindo um corpo mais saudável pela alimentação, pelo modo de proceder, pelas formas de agir, no momento que a gente trata o nosso corpo logo no começo, e se a gente vai fazendo isso acontecer e se repetir ao longo do tempo, faz o mesmo também com o astral, faz o mesmo com o mental, faz o mesmo com o átmico, cultivando ele como se fosse uma planta sendo regada, a gente vai ter uma vida muito mais saudável e até a morte também vai ser saudável, porque a gente vai fazer simplesmente um desligamento e vai embora para seguir a nossa vida além nas outras encarnações e além das encarnações. E aí, para encerrar, eu trago essa frase aqui que eu achei belíssima, que diz assim: como a alma se desenvolve qual uma flor durante todo o período de seu crescimento, assim no ciclo menor de uma encarnação, se pode verificar uma relação similar à medida que o corpo se desenvolve para dar expressão às faculdades superiores no seu devido tempo. Então, essa é a mensagem que a gente tem aqui nesse dia de hoje, né? Nesse livro que a gente está estudando. E eu acho que eu não sei se tem alguém que gostaria de fazer algum questionamento, colocar alguma coisa, complementar. Esse é o momento agora, certo? Obrigado, Marcos. Esse estudo ele é bem mais, tem muito mais conteúdo para também continuar pesquisando, né? Isso, isso. Mas a sua abordagem foi bem instigante, deu vontade de estudar mais. Eu vou conferir aqui nas nossas, aqui no Zoom, é, eu estou vendo no YouTube, na verdade, perdão. Aqui, agradecimentos do Léo Batista, né? Uma excelente palestra, cumprimento de outros irmãos, e deixa eu voltar aqui para o Zoom, e cumprimentos de boa noite aqui também. No momento, nós não temos questionamentos levantados para meus inscritos verbalmente aqui na sala Zoom. Alguém tem alguma questão para ser feita? Eu não estou vendo manifestação. Mas eu fiquei curiosa com uma questão que eu estava ouvindo você falar. Sim. Sim, o Sérgio está agradecendo. O Jacó. Por favor, Jacó, pode abrir o microfone, por Não, gentileza. se quiser falar primeiro, é, foi falado no período entre dos 14 aos 21 anos, né? Sim. E lógico que também dos 7 aos 14. Eu não sei de onde eu tirei essa ideia, talvez intuitivamente. Na minha cabeça, aos 14 anos, a princípio, estamos estruturados para o ego encarnado assumir o que veio fazer aqui, né? Isso faz algum sentido dentro dessa lógica dos signos? A partir entre os 14 e 21, a mente assume o comando, né? Mais fortemente. Então, o corpo mental ele está sendo trabalhado, né? E aí acaba crescendo faculdades mentais, a capacidade de comunicação com os outros. Então, isso é o mais forte que acontece nesse período entre 14 e 21 anos, né?
que é o período associado a gêmeos, que é associado a esse processo de atividade, né, de mental. Dos 7 ao 14 é o de touro, é mais assim, o desenvolvimento do corpo, o desenvolvimento. Você vê que, por exemplo, é o período que a voz vai mudando, vai se transformando, é o período em que sai-se da infância e vai para a adolescência, o final da infância e o início da adolescência. Então, do 7 ao 14 é mais o trabalho do corpo e do período de 14 aos 21 é mais o trabalho da mente. A pessoa começa a ficar mais racional. Repare que as crianças, elas são muito criativas e muito inventivas, às vezes assim, elas são assim, puxam o tapete da gente porque acabam pensando em coisas que a gente nunca pensou, nunca imaginou. Isso vai se perdendo um pouco, porque a mente vai tomando lugar, o corpo mental e o aprendizado, a educação da gente, que é muito puxado para o lado esquerdo do cérebro, de racional, de ler, de escrever, de pensar, de calcular, de lógica, de resolver problema. Isso tudo vai fazendo com que a nossa mente caminhe muito para esse lado, né, do mental concreto, do mental, sabe, mental inferior, e a gente fica muito preso a isso, e o mundo pede para a gente isso. Eu falo isso porque eu ensino muito desenho, ensino a arte também, e aí eu vejo que existe uma técnica para ensinar arte que faz também a gente despertar muitas coisas em nós, criatividade, etc. Então, quando você trabalha os dois lados, você consegue ser lógico e consegue ser também intuitivo, ser aberto para as ideias novas, ser não muito racional também o tempo inteiro. Então, a gente está no momento, quando a gente está entre os 14 e os 21, que tem estrutura energética, espiritual, do corpo mental e do cérebro também desenvolvido para que a gente possa ser mais lógico. Mas a gente não tem que ser extremamente lógico, a gente só tem estrutura para isso. Esse que é o grande problema que às vezes acontece, entendeu? É, Mas é um momento em que eu percebo muito isso, porque eu trabalho muito com pessoas dentro dessa faixa de transição, dos 7 aos 21, passando pelos 14. E eu vejo como, às vezes, alguns alunos, a gente não vê muita lógica em algumas coisas, porque eles ainda estão passando por essa estruturação do modo de pensar, né, da metodologia do pensamento de alguma coisa e tal, estruturada, entendeu? Então, mas eu acho que é bom que a pessoa passe por uma transição mais ou menos lenta para poder ficar indo e vindo, principalmente na minha área, que é de arquitetura, que às vezes você tem que ser muito racional e às vezes tem que chutar o racional para trabalhar o criativo, sabe? Esquecer do racional em um momento para ser criativo e transitar pelos dois é muito importante porque vai acabar exercitando os dois e trabalhar o lado direito e esquerdo do cérebro são muito importantes. É muito importante também, entendeu? tem outra questão aqui também, assim, desculpa eu tá puxando um pouco para fora do que foi colocado aqui, mas na minha cabeça também, isso é coisa da minha intuição, né? Da análise que eu faço do que vem acontecendo, da evolução, do que a humanidade vem sofrendo. Porque antigamente você ia se estruturando para assumir aquilo que você veio, né? E não tinha muitos desvios. Mas a coisa foi, a gente começou a ter excesso de informação, você não tem gestão do conhecimento, e a impressão que eu tenho é que as crianças estão chegando aos 14 anos e o que o ego veio fazer aqui não bate com o que ela se estruturou para assumir. Ou seja, isso gera muito conflito, gera muito problema e até suicídio, né? Isso faz algum sentido para você, né, assim, dentro dessa lógica? Faz sim, faz porque assim, tudo depende da educação, depende da religião, depende das escolhas, porque pense que você, a partir de uma certa idade, até uma certa idade, você depende muito de como foi plantado em você algumas coisas. Então, tem pessoas que são feitas verdadeiras lavagens cerebrais, né? Crianças que às vezes não são muito bem orientadas, dependendo de como seja, a forma como foi orientada. Então, aí vai ser difícil depois mudar isso. E se você for ver, se você for parar para pensar, por exemplo, o povo mais oriental, né? Você vê os japoneses, os orientais de um modo geral. Você tem, inclusive, até um conteúdo que é muito interessante, que eu acho que tem tudo a ver com isso que você falou, Jacó, que é o Ikigai. Não sei se você já ouviu falar do Ikigai, que é o propósito da vida. Tem a ver com a longevidade do japonês e tem a ver com o que você faz da sua vida. Então você vê que existe hoje nas escolas aprendendo Ikigai.
ikigai, né? Aquela coisa de você saber o que que você quer fazer de sua vida, porque isso faz parte do amadurecimento humano. Não é só aprender a sua vida profissional, o que que você vai ser, sua vida amorosa, você saber sobreviver na vida, etc. Mas também você saber o que que você quer destinar para a sua vida, decidir sobre isso, entendeu? E aí, se não tem isso na cultura digamos assim, daquele povo, você precisa trabalhar isso ou na educação ou na religião, e ter cuidado que na religião, para poder você não fazer isso de uma maneira muito rígida, porque as religiões às vezes têm normas de conduta severas que fogem até o princípio básico da religião em si. Imagine buscar o evangelho sem ser evangélico, dentro de uma maneira muito agressiva. Então é importante também pensar como isso vai ser conduzido, e se a gente busca um pensamento espiritual, a gente realmente vai acabar indo atrás disso, né? Por isso que a gente se chama buscadores, nós somos chamados buscadores, né? Pessoas que estão atrás de algo para a nossa vida, não pensa que a vida aqui é só para poder ficar experimentando para ver se dá certo e pronto, né? Até encontrar alguma coisa. Não, a gente tem nossa direção, a gente precisa de uma bússola, né? De alguma forma. Maravilha, mestre. Obrigado. Muito bom. Sim, obrigada, Marcos Queiroz. Nós estamos no nosso finalzinho de tempo regulamentar, e essa, como sendo a última live deste ano de 2024, gostaria de lembrar que todo mundo está aqui no YouTube, que nós retornaremos, haverá um recesso, né, dessas atividades online, até porque a gente tem também as festividades de fim de ano, né? Tem uma movimentação para o Natal, para o Ano Novo, e depois a preparação para, então, nossa Escola de Verão 2025 em João Pessoa. Devo lembrar a todos que as inscrições continuam abertas, estamos convidados para presencialmente estar em João Pessoa, a reserva no Hotel Manaíra, onde será o evento, e há pessoas que estão também optando, algumas têm família, algumas estão buscando essas reservas, e se isso pode acontecer, o que gostaríamos que todos estivéssemos juntos no mesmo hotel, haverá então uma inscrição local para o evento, né? Com a observação de que as alimentações do hotel será então alimentações, né? Jantar, café, outras coisas, serão custeadas por essa pessoa que não estiver no hotel, mas quem estiver no hotel já está isso na diária, né? Consequentemente. E dessa forma, então, nós estaremos presencialmente recebendo inscrições também presenciais. Entre outras coisas, é isso. Toda a informação a respeito. Há também o evento ele é preferencialmente presencial, novamente, e haverá uma parte do evento, então, também será por transmissão online, a maioria das palestras, de toda uma programação será transmitida online. Então, quem não puder ir, não tiver condição de se organizar, há a venda no Simpla do acesso a essa transmissão online também. E acredito que tenha dado todos os recados, informações adicionais no próprio site da Sociedade Teosófica, Instagram também, e aqui no YouTube a gente sempre está revendo, né? Marcos, muito obrigado novamente. O Marcos não está mais tão presente conosco, como ele mesmo falou, pela sua atividade como professor na universidade. Mas vou ver se 2025 a gente puxa ele mais um pouquinho. Vai dar certo, né, Marcos? É Sim, isso. com certeza. Eu Gratidão. que agradeço a todos, né, que participaram aqui com a gente e os que estiverem assistindo, né, via o YouTube. Exato. Essa live continua gravada, então vamos divulgar, fazer o joinha aí, gente, para o YouTube, que isso o algoritmo do YouTube entende que então é uma palestra aprovada e pode oferecer esse conteúdo, o conteúdo do canal da sociedade, para mais pessoas poder se aproximar do estudo sobre a teosofia.
Gratidão a todos, boa noite, Marcos, Zoom e YouTube. Estamos encerrando aqui para nos vermos em fevereiro de 2025. Boas festas a todos.